Vamos conversar um pouco, então, sobre essa proposta da mente e vontade, e dentro desse contexto do pensamento e vida, desse contexto da obra de Emmanuel, que é uma obra simples de leitura, mas profunda em ensinamento. Uma obra muito interessante, fácil, muito fácil de ser lida em tamanho, mas estudada são muitos anos para estudá-la, para perceber os detalhes que Emmanuel nos traz nesse contexto pensamento e nesse contexto de vida. E pediram-nos, então, que conversássemos sobre essa ideia, mente e vontade. Então, vamos conversar um pouco dessa parte que os dicionários chamam de parte abstrata da existência humana, da vida humana. Parte abstrata, porque ela não é mensurável. A mente não é o sinônimo de cérebro. O nosso cérebro é um órgão que coordena o funcionamento psicobiológico, e a mente é essa parte abstrata. É esse elemento abstrato, mas que tem uma concretude, porque é onde elaboramos a estrutura de pensamento, a estrutura de consciência. Para a filosofia, mente e consciência são sinônimos. Para a filosofia, não há uma diferença entre uma e outra coisa. E é interessante porque, se nós observarmos o pensamento trazido por Emmanuel e trazido pelos espíritos, demonstrado a Kardec, nós veremos que o pensamento é um atributo natural do espírito. O pensamento é o meio pelo qual o espírito se locomove até mesmo. Em que sentido? Em termos de quantificação. Porque, embora seja a parte abstrata, o pensamento, a mente, ela dá concretude àquilo que nós queremos. Numa dimensão mais ampla, numa dimensão espiritual, quando nós pensamos, o fato acontece. O fato acontece nessa dimensão espiritual, onde não há o elemento que obscurece o pensamento. É o veículo de comunicação dos espíritos. Significa, então, que ao pensar, estamos exteriorizando a nossa vontade efetiva, a nossa ação efetiva. No campo espiritual, não, o pensamento ele carrega a realidade daquele que pensa. Então, aquilo se transforma num elemento concreto. A mente, dizia André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que a mente é a base de todos os fenômenos espirituais. Significa, então, que é essa abstração da realidade material, que, na verdade, é uma concretude da realidade espiritual. A mente, então, seria o elemento que irriga, que abastece o veículo chamado cérebro. O cérebro não é o ser pensante. O cérebro é o órgão pelo qual o espírito, que somos nós, os espíritos, exteriorizamos nossas vontades. Uma vez encarnados, nós nos acoplamos de maneira tal que corpo e espírito, somente no campo da abstração, no campo teórico, é que nós separamos. Uma vez encarnados, no meu caso, sou o Simão, eu só sou o Simão por esse acoplamento perfeito entre mim e o próprio corpo, ou seja, não existe o corpo e o espírito quando encarnamos no aspecto de sinergia, no aspecto, digamos, que de troca constante dessas energias. Há uma troca mútua de energias. Então, quando nos encarnamos, cérebro, mente, acabam por se confundir. Por quê? Porque funcionam de maneira uníssona, um som só, um elemento só. Por isso que, muito sabiamente, os espíritos responderam a Kardec, na questão 134 do Livro dos Espíritos,
que a alma é o espírito encarnado. Não é uma questão só de sinônimo. A alma e espírito são sinônimos. Não, não é uma questão somente disso. Kardec pergunta nessa questão 134 do Livro dos Espíritos o que é a alma. E os espíritos respondem, um espírito encarnado. Mostrando-nos que é, sim, um espírito, mas que há uma didática nessa resposta ao dizer um espírito encarnado para diferenciar do espírito desencarnado. E por que diferenciar o espírito encarnado do espírito desencarnado? Pela condição corporal. Porque quando nós habitamos um corpo, nós sofremos a influência desse corpo. Nós sofremos a influência da encarnação. Há situações nas quais somos influenciados pela própria estrutura, pelo próprio organismo. Nós recebemos essa influência. E aí esse conjunto espírito-corpo acoplados, perfeitamente acoplados, é o que os espíritos chamam de alma. Então, por esse aspecto didático apenas, por esse aspecto, nós então temos mente, cérebro, corpo, como numa simbiose perfeita, uma simbiose perfeita de alimentações mútuas, de retroalimentações. Então, por isso, a ciência chama a mente, aceita a mente como sendo a parte abstrata. A parte abstrata. Não é algo material do ponto de vista corpóreo, o pensamento. Do ponto de vista corpóreo, o pensamento é abstrato. E ele, do ponto de vista corpóreo, só é sabido e percebido por aquele que pensa. Mas quando saímos dessa realidade corpórea e voltamos ao mundo espiritual plenamente, aí sim o espírito, o desencarnado, o pensamento passa a ser o equivalente à palavra, o equivalente ao movimento que temos no mundo material, porque o pensamento plasma, porque o pensamento cria. E aí sim, no mundo espiritual, o que pensamos é visto por todas as pessoas, por todos os espíritos. Esse por todos os espíritos é uma forma de expressão, por questões de diferenças evolutivas. Mas, em regra, é algo que nós demonstramos. Tanto é que na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ao nos falar do processo de autoconhecimento, ele deixa ele faz alusão a uma situação, quando ele diz assim: perguntai-vos a vós mesmos, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada fica oculto, se terias algo a esconder. Veja, onde nada fica oculto. E por que nada fica oculto? Porque o pensamento, na realidade espiritual, é um veículo, é uma comunicação. É uma comunicação, é uma exteriorização. Então, percebamos o que é a força de um pensamento. Percebamos o que é a força da mente. Se, na realidade espiritual, o pensamento, a mente, é uma concretude no nível espiritual, é um fato verificável, percebido, não vai mudar pelo fato de estarmos encarnados, senão na condição de que outro não verá o nosso pensamento, outro não atuará, outra pessoa, na nossa mente. Mas nós atuaremos. O que nós pensamos, nós somos. Nós somos aquilo que pensamos, em termos de estrutura mental. Por isso, há um brocado, um ditado grego, latino até, me desculpe-me, que diz mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são, mostrando-nos os aspectos somatizantes daquilo que trazemos na mente. Aspectos somatizantes. Porque se nós pensamos, e o pensamento é uma realidade espiritual, isso irriga a nossa estrutura corporal. A somatização, ou seja, o aspecto do psicossoma, soma em grego quer dizer corpo.
E quando dizemos somático, significa no corpo físico. Então, quando se diz, por exemplo, doenças psicossomáticas, são questões do campo da psique que somatizam-se, ou seja, que irrigam o corpo, que afetam o corpo. Então, percebamos a importância que é trabalharmos com essa realidade, não com essa ideia, com essa realidade chamada mente. Que na questão 835 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que a mente, a consciência, do ponto de vista filosófico, é o nosso pensamento íntimo. Olha que interessante. Ao substantivo pensamento, os Espíritos colocaram um adjetivo, pensamento íntimo. O que significa essa expressão, pensamento íntimo? É aquilo que está no âmago da nossa própria personalidade. Nós temos os pensamentos superficiais, nós temos os pensamentos moderados, nós temos os pensamentos profundos, íntimos. Por isso, os espíritos vão dar a essa expressão pensamento íntimo o nome de consciência. O nome de consciência. O Gilmar, quando fez a prece aqui há pouco, ele se referiu à consciência como o local onde está escrita a lei de Deus. E é correto, é a questão 621 do Livro dos Espíritos. E é preciso que observemos isso. Porque percebamos, se a consciência é o pensamento íntimo e a lei de Deus está na consciência, a nossa relação com Deus é de intimidade total. Intimidade total. E qual é a forma que nós nos relacionamos com Deus? Na intimidade total. A oração. A oração é a força da mente. A oração é a força do Espírito, que por ela contactamos com o Criador. Por ela pensamos, vejam, pensamos no Criador, mas não como pensamos em alguma coisa. Pensamos no Criador de maneira íntima, porque é o momento que a mente, a consciência, começa a se movimentar. Por isso que vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos, a ideia que os Espíritos trazem dizendo orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Vejam como os Espíritos nos apresentam 3 elementos, 3 passos, 3 momentos, 3 gradações nesse aspecto de um relacionamento com Deus pela intimidade do pensamento, pela mente. É a conexão, de maneira simbólica somente, é a conexão da mente nossa, ou da nossa mente, com a mente do Criador. É um campo puramente mental. Por isso a prece dispensa palavras. A prece dispensa palavras. A prece dispensa gesticulações. Porque a prece é a conexão perfeita da mente. Porque primeiro eu preciso pensar em Deus de maneira íntima. Depois eu preciso me aproximar-se de Deus. E aí sim eu ponho-me em contato com Deus. Se nós olharmos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós veremos Jesus falando-nos da oração, dizendo aos seus discípulos: tu, quando orares, não faças como fazem os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, em silêncio, ora teu Pai que está nos céus. E o Pai que tudo vê em secreto te recompensará. Vejamos que Jesus propõe 3 ações: entrar no quarto, fechar a porta e em silêncio orar.
E os Espíritos falam: pensar em Deus, entrar no quarto. Aproximar-se de Deus, fechar a porta. Pôr-se em contato com Deus, o silêncio da oração. Esse entrar no quarto íntimo, no quarto consciência, no quarto mente. Esse fechar as portas é deixar a exterioridade, é trabalhar com a interioridade, é aquele reino de Deus dentro de nós, como asseverava Jesus. E aí sim, com esse serenar de consciência, o silêncio da alma conversa com a natureza de Deus. Essa é a mente. Essa é a dimensão abstrata, mas que traz as maiores concretudes da nossa vida. Porque trabalhando com esse campo, trabalhando com a mente, nós estaremos alimentando-nos em propósitos, em ânimos, estaremos no desenvolver da nossa chamada vida moral, estaremos no desenvolver do autodesenvolvimento, estaremos por cultivar os valores existenciais, entenderemos pela mente essa chamada mente coletiva da unidade em Deus. E aí sim, caminhamos para o aspecto que os benfeitores espirituais chamam de sabedoria. Então vejam quão importante é sabermos lidar com o pensamento, com a mente. Não me refiro aos pensamentos superficiais, que os espíritos chamam de pensamentos mundanos, ou seja, pensamentos do mundo. Mundano não quer dizer sujo, mundano quer dizer do mundo, material. E é interessante isso, porque quando olhamos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10 desse capítulo 17, que tem como título O Homem no Mundo, os Espíritos dizem da seguinte forma: não penseis que para estar em contato conosco precisais vergar a capa de silício ou vos cobrir de cinzas. Veja, mostrando que não há um aspecto lúgubre para estar em contato com eles. Depois eles dizem assim: não deixeis demorar em vossa mente pensamentos mundanos e fúteis. Vejam que eles não dizem não penseis. Eles dizem não deixeis demorar pensamentos mundanos e fúteis. Porque nós temos sim os pensamentos mundanos e fúteis, ou seja, pensamentos do mundo com as futilidades do mundo. Passam por nós, é o que chamamos então de pensamentos superficiais. O que eles nos dizem é para que não deixemos demorar isso, porque passará assim. Virão esses pensamentos das coisas do mundo, porque afinal estamos no mundo. E aí sim, num processo de fixação de pensamento, elaboramos o desenvolvimento mental. O desenvolvimento mental da mente, da estrutura mental. Então isso é o que nós chamamos de mente. E se é a mente é a base de todos os fenômenos, é por onde exteriorizamos, ou é onde somos nós efetivamente, os espíritos. A mente ela é abastecida, os pensamentos efetivos são abastecidos pela vontade. Vejam, então, que mente e vontade não se dissociam, porque a vontade é uma aplicabilidade daquilo que pensamos. Aí sim, quando o pensamento deixa de ser superficial e passa a ser esse pensamento profundo, é porque colocamos a vontade agindo. A vontade é a aplicabilidade daquilo que efetivamente pensamos, daquilo ao qual efetivamente nos ligamos. Por isso, Emmanuel, no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ele vai colocar a vontade, como o elemento fundamental da nossa estrutura mental.
Ele, nesse capítulo 2, ele faz uma analogia. Ele cria um organograma, como se fosse um organograma empresarial. Ele cria um organograma dividindo a nossa estrutura mental em vontade, desejo, inteligência, imaginação e memória. Ele estrutura em 5 departamentos. O departamento do desejo, onde estão os nossos movimentos íntimos, a inteligência, onde demonstramos o nosso conhecimento, a imaginação, onde mostramos os nossos objetivos, e a memória, onde registramos o nosso aprendizado. 4 departamentos. E ele diz que a vontade seria, nesse organograma, a gerente, a estrutura gerencial desse empreendimento: desejo, inteligência, imaginação e memória. Ele vai nos dizer, nesse capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, que a gerência esclarecida e vigilante governa todos os setores da ação mental. Interessante isso, não é? A gerência esclarecida e vigilante. Vejam que ele coloca a forma adjetiva para a gerência, para a vontade. Ele vai dizer que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, porque ali é o momento em que colocamos efetivamente as nossas forças. Então, diz ele que essa vontade, essa gerência esclarecida e vigilante, governa todos os setores da nossa ação mental. E aí entendemos, então, que quando falamos do pensamento da mente, precisamos desse elemento chamado vontade para justamente determinar o que são os pensamentos superficiais dos que são os pensamentos profundos. Interessante isso. É como se trabalhássemos a racionalidade, aquele pensamento racional, esse pensamento como força, dizendo Emmanuel, nesse mesmo capítulo 2, o pensamento como força eletromagnética. Eletromagnética. Por que eletromagnética? Porque o pensamento atraindo pela vontade as condições para a sua materialização. É o que muitos no campo da autoajuda chamam de lei de atração. Mas por que essa atração ocorre? Porque o pensamento, já vimos, o pensamento é uma realidade na esfera espiritual. Então ele movimenta as energias espirituais. Ele movimenta aquelas energias espirituais próximas à nossa dimensão material e cria as possibilidades de concretude. Por isso, Emmanuel chama o pensamento, nesse capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, de força eletromagnética. Eletromagnética porque o funcionamento cerebral são ondas elétricas. São ondas elétricas, ondas beta, alfa, tetra, ondas que têm amplitudes menos modulada, melhor dizendo, que tem frequência, tanto que existe o exame para analisar esses movimentos elétricos, o eletroencefalograma, porque são ondas elétricas que emitimos. É uma usina elétrica o nosso cérebro. As sinapses constantes. Mas Emmanuel acrescenta o aspecto magnético. É como se fosse um ímã elétrico. Um ímã elétrico. E o elemento da eletroatração, ou do eletromagnetismo, o que vai criar essa estrutura de atração é a vontade. É a vontade. O poeta alemão, o poeta Goethe, de uma forma, óbvio, poética, ele vai dizer, em outras palavras, que quando nós nos determinamos a algo fazer, o universo conspira para que esse algo possa acontecer. Veja, o universo conspira a nosso favor quando nos determinamos a algo fazer. E quando nos determinamos a algo fazer? Quando temos
A vontade de fazer. A vontade, a mente é essa dimensão imaterial. A vontade é justamente esse movimento intencional. Também é um elemento abstrato na interioridade. A vontade é essa força, é aquilo que Jesus chamava de bom ânimo. Como ele disse lá no capítulo 16 do Evangelho de João, lá no versículo 33, ele foi dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. O que é bom ânimo? A vontade. Por isso gerencia toda a estrutura mental no pensamento emanuelino. É a vontade que vai determinar a concretude efetiva das nossas ações. Diz Emmanuel, nesse capítulo 2, que a vontade é o conteúdo, o impacto determinante, ou dominante, melhor dizendo. O impacto dominante. Por que dominante? Porque a vontade é que vai determinar a efetividade dos nossos pensamentos, a efetividade da nossa força mental. O elemento que dá a força à mente, ou seja, a força mental, é a vontade. Então, sendo assim, é preciso que nos perguntemos se estamos, de fato, colocando vontade em tudo que fazemos. Porque se o que fazemos não é precedido da vontade de fazer, da voluntariedade de fazer, fica apenas uma ação material, sem um conteúdo efetivo da realidade espiritual. Vamos entender isso. Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala que quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Vejamos como ele trata essa ideia. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Vejam só, falsa aparência do bem. Por quê? Porque o bem foi somente um elemento material, automático até algumas vezes. Não foi precedido da vontade, do querer. É como se a pessoa dissesse assim: Simão, você não vai fazer a campanha do quilo, ou seja, você não vai sair aí pedindo alimentos para montar as cestas para as pessoas necessitadas, que é um hábito muito comum no meio espírita, bater de porta em porta e pedir uma doação para as pessoas que precisam. A pessoa então chega para mim e diz: Simão, você não vai participar da semana do quilo, da campanha do quilo? E eu vou dizer: claro, claro que vou. Afinal, sou o presidente do centro. Se eu não for, o que vão falar de mim? Veja, se eu não for, o que falarão de mim? Houve vontade? Não. Houve apenas superficialidade para que não falem mal de mim, ou para que falem bem de mim. A intencionalidade não seria fazer o bem, a intencionalidade seria a fachada. A intencionalidade seria apenas uma exterioridade, e não uma vontade. É isso que Leon Denis está dizendo nesse capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Uma falsa aparência do bem. E vem-nos o apóstolo Paulo, numa mensagem que ele traz no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falar também do elemento da força da vontade. O capítulo 15 tem por título Fora da caridade não há salvação. E a única mensagem que tem nesse capítulo, a única mensagem lá no grupo Instruções dos Espíritos, na verdade é uma instrução só, porque só tem uma mensagem. Ela vem assinada pelo apóstolo Paulo. E ela tem por título o mesmo título do capítulo, Fora da caridade não há salvação. É uma mensagem curta, 2 parágrafos, e no primeiro parágrafo, já mais no final, ele vai dizer: não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. E o que ele chama de virtude negativa e virtude ativa?
A virtude negativa é aquela que não gera o mal, ou seja, eu não faço nada, eu não faço o mal. E a virtude ativa é aquela que promove o bem, eu faço o bem. Então ele diz que não fazer o mal é uma virtude negativa, é uma virtude sem ação. Mas é preciso a virtude ativa. Então ele diz o seguinte, ele vai dizer o seguinte: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Olha que interessante. Inércia e negligência, omissão, ficar quieto. Nós não fazemos o mal. Nós não praticamos o mal, mas não fazemos o bem. Só que o fazer o bem, ou para fazer o bem, o apóstolo Paulo coloca um elemento. Ele diz, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Não é a ação material somente, a ação da vontade. E usando o mesmo raciocínio paulino para o Paulo encarnado, para o apóstolo Paulo encarnado, nós perceberemos que, quando encarnado, ele chamava vontade de sentimento. Ele chamava de amor. Conforme vemos no capítulo 13 da carta 1ª aos Coríntios, quando ele diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens e desse o meu corpo para ser queimado, distribuísse todos os meus bens aos pobres e desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Vejamos as duas frases do apóstolo Paulo. Quando encarnado, ele diz que é preciso colocar o sentimento na ação material. E desencarnado, ele diz, é preciso ter vontade para fazer a ação material. É preciso ter vontade para fazer o bem. Mostrando-nos, então, que essa vontade é justamente o sentimento que colocamos em tudo que fazemos. A intencionalidade é o sentimento que colocamos. E ele, então, nos pede que esse sentimento, essa vontade, essa intencionalidade seja o amor. Seja o amor. Como numa letra de luz. Desculpe, como uma letra de música que diz, seja o amor nossa bandeira de luz. Seja o amor nossa bandeira de luz. Então, que nossa vontade, que gerencia todos os setores da nossa ação mental, como nos falou Emmanuel, a vontade é essa gerente esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa ação mental, que essa vontade seja, então, a amorosidade. A amorosidade em tudo que fizermos. A vontade em tudo que fizermos. Essa vontade que ilumina, que clareia, que nos permite ser, em vez de demonstrar ser. Porque muitos demonstramos ser o que nós não somos. Queremos demonstrar, e nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que de fato nos gera a voluntariedade. É o que fez a mulher do fluxo de sangue, é o que fez a mulher cananeia, é o que fez Bartimeu serem curados. Naquela forma que Jesus disse, tua fé te salvou, tua fé te curou, é porque eles demonstraram a vontade de fazer. Eles não só procuraram Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, antes de procurá-lo, ela pensa, ela diz para si mesma, eu não conseguirei chegar até ele, mas se eu conseguir tocá-lo, eu serei curada. Veja que ela elaborou um pensamento, elaborou esse pensamento. Ela desenvolveu uma vontade. Sabia que não chegaria perto do Cristo, porque ele andava ladeado por pessoas, mas ela sabia. Pela vontade, pela fé, ela poderia, se tocá-lo, ser curada. Da mesma forma, a mulher cananeia, lá do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, em que ela
pede o amparo, pede ajuda, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de minha filha, que jaz doente em casa. E ela falava de maneira tão alta que os discípulos disseram a Jesus: Senhor, essa mulher nos incomoda, vamos despedi-la. E Jesus diz: deixai que eu mesmo a despeço. E diz a ela: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém dar aos cachorrinhos as comidas dos senhores? E ela respondeu: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos senhores. Eu disse a ela: mulher, eu não vim senão para trazer a mensagem para esses desgarrados de Israel, que conhecem a mensagem, mas não a vivem. Você é uma mulher cananeia, um povo cananeu, você ainda não conhece essa mensagem, você ainda não conhece essa essência divina que esses aqui conhecem, mas que estão desprezando, estão ensinando errado para as pessoas. Então eu vim trazer para eles e você não vai entender. E quando ela responde: até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas, ela diz assim, em outras palavras, está dizendo: Senhor, eu sei disso, eu sei que eles estão desprezando o ensino que o Senhor traz, mas eu me contento com o que eles desprezam, porque o que eles desprezam já seria muito para o meu entendimento de vida. Então o que ela fez? Uma ação determinante. Ela estava decidida a ir ao Cristo, estava decidida, melhor, ir ao Cristo, ela estava decidida a pedir pela filha. E ela contra-argumenta num nível, numa profundidade de pensamento, que o Cristo diz a ela: mulher, grande a tua fé. Vejam, grande a tua fé. Vai que tua filha está curada. Vejamos que ele chamou por fé essa lógica, esse raciocínio que ela desenvolveu. Ele chamou por fé da mulher do fluxo de sangue aquele movimento de vontade que ela promoveu. E Bartimeu gritava pedindo o atendimento de Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. De maneira tal que ele incomodava as pessoas e as pessoas iam repreendê-lo, dizendo para ele se calar. E quanto mais as pessoas diziam para ele se calar, mais alto ele gritava. Mais alto ele gritava. Como que, ante as dificuldades, ele crescia, o que demonstrava a sua vontade efetiva. E aí, diz o texto, Jesus, ouvindo Bartimeu, parou e pediu que o chamassem. E as pessoas o chamam. E ele então, diz o evangelista, levantou-se, jogou longe a capa, as aparências, a exterioridade, e foi ao encontro de Jesus. E chegando a Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta: que queres tu que eu te faça? Se ele não tivesse a vontade, se ele não tivesse a determinação, se ele não soubesse o que de fato ele necessitava, ele não saberia dizer. Porque essa é uma pergunta que a vida nos faz todos os dias. O que nós queremos? O que nós queremos? E ali, naquele momento, pela vontade determinante, Bartimeu responde: que eu veja. E Jesus diz: grande a tua fé. Vê. Grande a tua fé. Vê. Ele demonstra a fé por determinação do que queria. Veja, a mulher do fluxo de sangue demonstra a fé pelo sentimento. A mulher cananeia demonstra a fé pela argumentação. E Bartimeu demonstra a fé pela determinação, pelo objetivo estabelecido. O que nós temos em todas essas três pessoas? A vontade determinante. A vontade. Então pensemos sempre nisso. Observemos isso. Façamos o exercício da nossa mente, colocando a vontade determinante. É como se todos os dias ouvíssemos essa pergunta da vida para conosco: que queres tu que eu te faça? Se nós soubermos responder numa só sentença, numa só frase, nós estaremos, sim, com a vontade mais aclarada, com a mente mais direcionada. Então, gravemos a ideia trazida por Emmanuel, que a mente é a gerente esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa ação mental. E a vontade é o que permite a materialidade daquilo que chamamos fé. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse terceiro fórum de Rio Paranaíba.
muito obrigado pelo convite, Cassiano, muito obrigado pela forma atenciosa e carinhosa com a qual vocês sempre me recebem, e a todos que tiveram a paciência de acompanhar essa minha fala simples até, muito singela, por esses quase 40 minutos. Eu agradeço por essa paciência e, como bom mineiro, Deus lhes pague.